Fala, nação rubro-negra. Tá tudo certo com vocês? Hoje o papo é quente, cheio de novidades e bastidores direto do nosso Mengão. Já chega junto porque o clima é de decisão, é reta final de temporada, e o Flamengo tá com o calendário pegando fogo. O torcedor tá vivendo aquela mistura de ansiedade e empolgação, porque tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro e ainda muita coisa para acontecer até o fim do ano. E ó, a boa notícia é que o clube recebeu respostas importantes, a preocupação que vinha tirando o sono de muita gente lá dentro do ninho foi resolvida, e agora é foco total nas partidas que vêm por aí. Além disso, a gente vai falar de proposta na mesa, do retorno de Pedro, que já tem data marcada para voltar aos gramados, e também de Neymar, que vai ser poupado pelo Santos para jogar contra o Flamengo no Maracanã. Então segura aí, porque tem muito assunto para resenhar hoje. Para começar, deixa eu contar para vocês onde eu tô. Não tô no estúdio, não. Hoje a parada é diferente. Tô aqui em Santos, porque daqui a pouquinho tem bola rolando na Vila Belmiro para Flamengo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E é aquele clima de sempre, né? Onde o Mengão vai, a nação vai junto. É impressionante a energia da torcida, o jeito como o povo do Flamengo abraça o time. A gente não perde um jogo, tá na cobertura desde janeiro, pré-temporada, jogos do Maracanã, fora de casa, Libertadores, Copa do Brasil, tudo. A gente tá junto, na boa e na ruim, porque ser Flamengo é isso, é paixão, é intensidade e é presença. E falando em presença, a torcida tá se mobilizando de um jeito absurdo para a final da Libertadores. A galera tá organizando uma verdadeira invasão à Lima, e o pedido é simples, todo mundo vestido de rubro-negro. Nada de uniforme alternativo, nada de branco ou cinza. O recado tá dado, é para fazer um paredão vermelho e preto nas arquibancadas. A ideia é transformar o estádio num mar de cores do Mengão, um cenário que imponha respeito e mostre para todo mundo o tamanho dessa torcida. Claro, se alguém tem aquela camisa da sorte e quiser usar, beleza, cada um faz sua escolha, mas o movimento é para que a massa vá de vermelho e preto e leve a energia de sempre para empurrar o time. Agora, bora falar de tabela e de uma decisão importante que veio da CBF. Muita gente estava de olho nesse assunto e, para surpresa de muitos, a entidade manteve a isonomia da competição. A tabela do Campeonato Brasileiro foi ajustada e isso muda o cenário das últimas rodadas. O Flamengo vai enfrentar o Fluminense na 34ª rodada, e o Palmeiras enfrentaria o Atlético Mineiro. Só que o Galo vai jogar a final da Sul-Americana no dia 22, então teria que ir para campo antes com o time sub-20, porque precisaria viajar para o Paraguai. O que a CBF fez? Alterou os jogos. Trouxe a partida entre Palmeiras e Vitória, que seria mais para frente, para essa rodada, e empurrou Palmeiras e Atlético Mineiro para depois da final da Libertadores. Assim, o Atlético vai poder usar o time principal e disputar o jogo em condições iguais, o que mantém o equilíbrio do campeonato. E olha só o impacto disso. O Galo ganha tempo para treinar, o Palmeiras perde aquela vantagem automática de pegar um adversário enfraquecido, e o Flamengo segue sua sequência forte. Depois dessa rodada, no dia 22, o Mengão encara o Red Bull Bragantino, e o Palmeiras enfrenta o Fluminense. Já no dia 25, na véspera da final da Libertadores, o Flamengo vai a Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro, enquanto o Palmeiras pega o Grêmio em Porto Alegre. Ou seja, as duas equipes vão chegar em Lima vindo de Pedreiras. Falando em Lima, o planejamento do Flamengo para essa viagem já está todo traçado. O time joga contra o Galo, volta pro Rio e, no dia 26, vai ter o famoso Aeroflá, aquele momento mágico em que a torcida faz uma festa gigante para se despedir da delegação. É tradição, é emoção pura. A galera se reúne desde cedo, faz aquele corredor humano com bandeiras, sinalizadores e cânticos que ecoam por toda a cidade. E o mais bonito é ver como o torcedor entende a importância disso. Não é só festa, é energia que o elenco leva junto para a final. E o Flamengo está preparando uma cobertura especial para esse momento. Mas antes de falar de Libertadores, bora tocar num ponto que tem gerado muita conversa, a arbitragem da decisão. 4 nomes estão cotados para apitar Flamengo e Palmeiras. Facundo Telo, da Argentina, Jesus Valenzuela, da Venezuela, Vilmar Roldan, da Colômbia,
e um chileno, Piero Mazza. São árbitros experientes, acostumados a decisões grandes, mas é sempre aquele frio na barriga, né? Porque a gente sabe o peso de uma final e o quanto uma escolha errada pode influenciar o jogo. O Flamengo quer um árbitro com pulso firme, que deixe o jogo correr, mas que não caia em pressão. A expectativa é que a Conmebol anuncie nos próximos dias quem será o escolhido para comandar o apito nessa final que promete parar o continente. E claro, a conversa não para por aí. O torcedor já está de olho também no que vem depois da final. Se o Flamengo levantar o troféu, o Mundial de Clubes entra na agenda. A competição vai ser no Catar e o Mengão teria jogos nos dias 10, 13 e 17 de dezembro, enfrentando equipes campeãs de outros continentes, e quem sabe, uma final contra o poderoso Paris Saint-Germain. Só de imaginar já dá aquele frio na barriga, né? Mas para isso acontecer, primeiro tem que fazer o dever de casa e conquistar a Libertadores. E o mais interessante é que o clube já está sendo sondado para uma pré-temporada internacional no ano que vem. Existem propostas na mesa e o Flamengo estuda fazer esse período fora do Brasil, recebendo uma boa quantia para disputar amistosos no exterior. Mas isso vai depender do desfecho da temporada. Se conquistar a Libertadores e jogar o Mundial, o calendário vai apertar, e o departamento de futebol vai ter que ajustar as férias dos jogadores. Pode ser que o elenco receba 15 dias de descanso no fim do ano e mais 15 durante a Copa do Mundo do meio do ano que vem. Tudo está sendo planejado com calma para não atropelar o cronograma e garantir que o time comece o próximo ano em alto nível. E para encerrar essa primeira parte, não dá para deixar de falar de Neymar Júnior. O Santos decidiu poupar o craque no jogo contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, por conta do gramado sintético. A ideia é que ele chegue inteiro para encarar o Flamengo no domingo, no Maracanã. E aí, meus amigos, é jogo grande. O estádio já está com os ingressos esgotados, a torcida comprou a ideia, vai empurrar o time e transformar o Maracanã num caldeirão. O respeito ao Neymar é total, claro, mas dentro de campo é foco total em conquistar os 3 pontos. O Flamengo não pode dar espaço, tem que jogar firme e impor o ritmo do início ao fim. E falando em ritmo, o Flamengo chega nessa reta final com um ambiente muito positivo dentro do clube. A comissão técnica tem trabalhado forte para manter o elenco concentrado e preparado para essa maratona decisiva. A confiança é alta, o grupo está fechado e o clima é de união total. O que se vê no dia a dia é um elenco focado, todo mundo entendendo a importância de cada jogo. A Libertadores é o grande objetivo, mas o Campeonato Brasileiro ainda está na mira, até porque o Flamengo quer terminar o ano com o máximo de conquistas possíveis. Essa mentalidade vencedora é algo que o torcedor exige e o elenco entendeu muito bem. Nos bastidores, o departamento médico também vem sendo um dos destaques. O retorno do Pedro, por exemplo, já tem data marcada e deixou todo mundo mais tranquilo. O atacante deve voltar no clássico contra o Fluminense, no dia 19 de novembro, no Maracanã. E o mais curioso é que ele vai jogar com uma proteção no braço, algo semelhante àquela máscara que o Rafinha usou em 2019, depois da fratura no rosto. A ideia é que essa proteção dê segurança para o jogador voltar com confiança, sem medo de contato. E o Pedro, a gente sabe, é peça fundamental no esquema. Ele é aquele cara que decide jogo, que tem faro de gol e sabe aproveitar qualquer brecha. O Flamengo ganha muito com ele em campo. O departamento médico do Mengão vem conduzindo esse processo com muito cuidado. Ninguém quer apressar nada, até porque o objetivo é ter o Pedro em condições ideais para a reta final da Libertadores, se possível. É claro que o jogo contra o Fluminense já será um ótimo teste, um clássico pesado, de alta intensidade, que serve como termômetro para o que vem pela frente. E o torcedor, claro, tá contando os dias para ver o camisa 9 de volta. Enquanto isso, o elenco segue trabalhando firme. O técnico tem rodado o time, dado minutagem para quem precisa e ajustado detalhes para manter a equipe equilibrada. O setor defensivo melhorou, o meio-campo tá mais compacto e o ataque, mesmo sem Pedro, vem dando conta do recado. O Flamengo vem mostrando maturidade para enfrentar os desafios e inteligência para lidar com a pressão. A torcida sente isso, percebe que o time está mais consciente, que aprendeu com os erros e agora joga com mais foco e menos afobação.
A verdade é que o Flamengo vive um momento de sintonia total com a nação. O Aeroflá que vem aí é prova disso. A torcida comprou a ideia, vai lotar o aeroporto e transformar a saída da delegação num evento histórico. É aquela cena que arrepia, o ônibus passando no meio da multidão, os jogadores acenando, a fumaça rubro-negra no ar, o som dos cânticos que não param nem por um segundo. Essa energia contagia. É impossível o elenco não sentir. É impossível o Flamengo não se alimentar dessa força. E a diretoria sabe que esse apoio faz diferença. Por isso, o planejamento logístico está sendo feito nos mínimos detalhes. A viagem para Lima vai ter toda uma estrutura para garantir conforto e concentração. A comissão técnica quer que os jogadores cheguem descansados, mas ao mesmo tempo motivados. O foco é total. Todo o planejamento de treinos, alimentação, descanso e logística foi pensado para que nada interfira no desempenho dentro de campo. Agora, se o Flamengo conquistar a Libertadores, o calendário vai apertar ainda mais. O Mundial de Clubes, como a gente comentou, está previsto para acontecer no Catar, com partidas nos dias 10, 13 e 17 de dezembro. É uma oportunidade incrível de colocar o nome do Flamengo novamente entre os gigantes do futebol mundial. A chance de encarar o Paris Saint-Germain numa final é o tipo de coisa que mexe com o imaginário de qualquer torcedor. Imagina só, o Flamengo disputando o título mundial contra Mbappé e companhia. É sonho de criança virando realidade. Mas o Flamengo tem os pés no chão. Dentro do clube, ninguém quer pensar lá na frente antes de resolver o agora. O foco é total em cada jogo. Primeiro o Campeonato Brasileiro, depois a Libertadores, e só então pensar no Mundial. É um passo de cada vez. Essa postura equilibrada é o que mantém o ambiente saudável e evita que o time perca a concentração. Voltando um pouco ao assunto Neymar, esse duelo contra o Santos promete muito. O craque vai estar em campo no domingo e é claro que ele vai querer brilhar no Maracanã. Mas o Flamengo não pode se intimidar. A torcida já fez a parte dela, ingressos esgotados, clima de final, arquibancada pulsando. Agora é com o time dentro de campo. O Flamengo precisa entrar com intensidade, marcar forte e não deixar o Santos crescer. É jogo para mostrar personalidade, para impor respeito e confirmar que o Maracanã é território rubro-negro. O momento é de união, de foco e de acreditar. A nação rubro-negra tem mostrado uma força absurda, tanto no estádio quanto fora dele. A mobilização para a final da Libertadores é algo que impressiona o mundo. São milhares de torcedores organizando viagens, produzindo bandeiras, faixas, instrumentos, tudo para levar o máximo de energia possível para Lima. E o mais bonito é ver que essa paixão não tem fronteiras. Tem flamenguista vindo de todo canto, do norte ao sul, do Brasil e de fora também. É o Flamengo gigante, o Flamengo global. E no meio de tudo isso, o time segue firme, ajustando os detalhes finais. Os treinos estão intensos, a preparação física está no limite e o grupo respira Libertadores. Os jogadores sabem que podem escrever mais um capítulo histórico. A torcida acredita, e quando o Flamengo e a nação acreditam juntos, ninguém segura. O que dá para dizer é que o Mengão chega forte, com moral, com confiança e com o apoio incondicional da maior torcida do planeta. Agora é reta final, é decisão, é aquele momento em que o coração bate mais forte, em que o torcedor não consegue pensar em outra coisa. E o Flamengo, mais uma vez, tá lá, entre os grandes, pronto para fazer história. E o mais bonito é ver que essa fase de decisões devolve ao torcedor aquele sentimento de pertencimento. O Flamengo voltou a ser protagonista, voltou a ser o centro das atenções, voltou a inspirar milhões. A camisa pesa, o hino arrepia e o grito da arquibancada ecoa como nunca. Ser Flamengo é viver cada emoção no limite, é chorar, rir, vibrar e acreditar. E o que essa equipe está prestes a viver pode ser mais um daqueles capítulos que entram para a história, mais uma lembrança para eternizar no coração de quem ama o clube. O Mengão segue firme, com um elenco determinado, uma torcida apaixonada e um destino de conquistas à frente. Nada é por acaso. Tudo o que está sendo construído agora é fruto de trabalho, dedicação e da força de uma nação inteira que empurra, acredita e faz o impossível acontecer. O Flamengo vai com tudo, porque quando o manto sagrado entra em campo,
o impossível deixa de existir. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O ambiente no Flamengo, que parecia estar voltando aos trilhos após semanas de calmaria, foi sacudido nesta terça-feira com uma declaração bombástica atribuída a Georginio de Arrascaeta. O uruguaio, um dos líderes técnicos e mais respeitados do elenco rubro-negro, teria deixado escapar em conversa com pessoas próximas uma frase que já ecoa pelos bastidores da Gávea: ninguém do elenco quer que ele volte pro Flamengo. A fala, embora ainda não confirmada oficialmente, caiu como uma bomba entre dirigentes e torcedores. O ele em questão, cujo nome ainda circula em sussurros e especulações, seria um ex-integrante do elenco que deixou o clube em meio a polêmicas, e recentemente, teria manifestado o desejo de retornar. Alguns apontam para um ex-jogador com forte identificação com a torcida, outros, para alguém que teria saído em meio a conflitos internos. O fato é que a declaração de Arrascaeta, verdadeira ou não, acendeu um alerta vermelho sobre o clima nos bastidores do clube. Fontes próximas ao jogador afirmam que o meia estaria incomodado com a possibilidade de reabrir feridas dentro do vestiário. Ainda segundo essas fontes, o uruguaio considera que o grupo atual encontrou um equilíbrio importante e teme que uma volta mal planejada possa gerar atritos, especialmente entre os mais experientes. Enquanto isso, nas redes sociais, a torcida se divide. Muitos defendem Arrascaeta, apontando-o como um dos poucos que sempre colocou o profissionalismo acima de qualquer vaidade. Outros acreditam que a frase foi tirada de contexto, ou até mesmo inventada, para desestabilizar o time em um momento crucial da temporada. O clube, por sua vez, mantém silêncio absoluto. Nenhum dirigente quis comentar o episódio, e o próprio Arrascaeta, até o fechamento desta edição, não se manifestou oficialmente. Mas a frase já ganhou vida própria, rodando os corredores da Gávea e os grupos de WhatsApp de torcedores como combustível para teorias, palpites e discussões acaloradas. Se foi um desabafo, uma provocação ou apenas um rumor, ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que, mais uma vez, o Flamengo volta ao centro das atenções, e Arrascaeta, sempre discreto, agora é o nome no olho do furacão. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!